Hoje eu irei falar sobre a forma que eu organizo o ano. Meu ano ele é parecido com o ano de um fazendeiro. Como assim, fazendeiro? Eu realmente tenho estações e já faz algum tempo que eu venho trabalhando dessa forma, onde eu entendo que fases do ano servem para plantar e em outras fases do ano eu irei colher. E fazer isso dessa forma no digital faz muita diferença. Quando eu comecei a parar de ficar ansioso pelo resultado que eu estava tendo na semana, pelo resultado que eu estava tendo até mesmo no mês, pelo resultado que eu estava tendo no bimestre, opa, algo mudou ali para mim. Então, todos os trimestres do ano eu coloco ações que vão gerar caixa para o negócio, mas principalmente eu tenho um desapego nas épocas de plantar. Por quê? Porque dessa forma eu consigo me preparar bem para a época de colher e ter demanda o suficiente para a época de colher. Porque já teve várias vezes que eu falhei pelo simples fato de ficar ansioso, ficar preocupando demais se a época de colher já era a hora, não plantar e já querer colher tudo muito rápido e até pior, achar que eu plantei. Teve vários projetos que deram errado porque eu achei que plantei e eu não havia plantado. O projeto não tinha base suficiente e eu estava pensando em colher, 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 colher. E é engraçado, né? Depois que você está ali colhendo, colhendo por muito tempo, a colheita fica cada vez menor. E tem alguns projetos que eles vão te iludir. Tem projetos que tem produtos, tem públicos que você vai achar que são infinitos. Talvez exista algum que são, exista algum que é, né? A palavra é essa. Eu nunca trabalhei com nenhum que seja. Acredito que quando você vende algo sério, você precisa desenvolver consciência na pessoa. E se esse algo sério é algo lucrativo, principalmente. Não estou aqui falando de um produto barato, gerador de base. Estou falando de um produto gerador de caixa, gerador de lucro. Produto que custa entre 500, 1.000, 2.000. Acima disso é uma história ainda mais diferente. É uma plantação que exige até mais cuidado. Mas toda vez que eu estou vendendo um produto, que eu tenho um produto de 1.000 a 2.000 reais, eu tenho que ficar muito preocupado com quanto eu estou plantando para que na etapa do ano da colheita eu tenha plantado o suficiente, preparado bem o terreno para conseguir um bom resultado. Porque se não chega na etapa da colheita eu me frustro. E como que é essa organização? Eu vou compartilhar a tela aqui agora para mostrar para vocês. Aqui do lado a gente tem o mapa do planejamento anual, que é a forma que eu trabalho durante o ano inteiro. Vocês vão perceber que nesse mapa ele tem algumas coisas que eu deixo bem claro. O primeiro trimestre é um trimestre de plantação, é um trimestre onde as minhas ações são focadas em plantar. São ações onde sim, eu vou buscar lucro, claro, no meu pico de vendas de janeiro eu já quero ter resultado. No meu de fevereiro, meu upsell, vou fazer o possível para ter resultado. Mas eu não estou no meu momento principal do ano de lucro. Vou até fazer sincero com vocês, esse aqui é um ótimo momento para você cobrir os custos. Então, o primeiro trimestre é um trimestre onde tá tudo bem se não deu tão certo assim. Não é porque eu estou falando que vai dar ruim, mas as metas aqui não são tão ousadas. A minha meta fica ousada no segundo. Sim, no meu segundo trimestre eu tenho a minha primeira colheita. Por quê? Já comecei a gerar uma demanda aqui. E vou ser bem sincero, ainda não é a minha principal colheita do ano. Mas aqui no segundo trimestre, o meu lucro já é maior do que no primeiro. E esse lucro que entra no segundo trimestre, a maior parte dele é investido aqui, no meu terceiro trimestre. O terceiro trimestre é o trimestre mais importante do ano. É o trimestre onde as coisas que eu preparei e as coisas que eu testei nos trimestres anteriores e no ano anterior, ela é colocada à prova. Por quê? Se o meu terceiro trimestre é bom, se eu tenho uma boa plantação e quem sabe nessa plantação eu consigo um pequeno lucro, aqui eu consigo colher e aqui eu até queimo a terra. Por quê? Vale a pena. Ó, a luz até apagou nessa etapa. Deixa eu acender a luz aqui de novo, pessoal. Voltando, o quarto trimestre, ele é um trimestre onde eu foco realmente em fazer tudo o que for possível para vender. Pelo incrível que pareça, a gente tem o apoio de novembro, que tem a Black Friday, então realmente eu coloco muita força na Black Friday.
Outubro, trabalho muito bem o aquecimento para essa Black Friday. Em alguns projetos eu irei começar a abrir Black Friday em outubro. E em dezembro, gente, não, ninguém me segura. Dezembro eu vendo upsell para quem comprou aqui na novembro. E também em dezembro, nesse ano passado eu não fiz isso. Esse ano, em todos os projetos, eu vou ter uma campanha bem forte de downsell. Vai ser o dezembro downsell. Vou trabalhar como um louco para ter uma oferta tão boa quanto a de novembro e em dezembro para todo mundo que não comprou entre outubro e novembro nas minhas Black Fridays. E dando uma olhada no ano como um todo, no meu primeiro trimestre, em janeiro, eu faço pico de vendas do meu produto principal. Aqui tem algumas datas que eu indico, vai ter projetos com abertura nessas datas. Em fevereiro eu vendo upsell para essa galera de uma consultoria ou upsell, de uma consultoria ou uma mentoria. Esse aqui de fevereiro, ele também vende para minha base de Black. Sim, a galera da Black acaba ficando vendo isso daqui e já está mais preparada para comprar, principalmente se teve resultado. Para minha base da Black do ano anterior. Então capricha em novembro, porque aqui em fevereiro, onde a minha empresa tira mais lucro? Nessa ação aqui. Essa ação ela gera mais lucro que essa daqui. Claro, essa ação que normalmente lucra também, mas essa daqui ela é extremamente importante. Março é um mês mais vazio, normalmente é um mês que eu uso para organizar, para distribuir muito conteúdo. Às vezes tem evento presencial, como em alguns projetos que a gente tem aqui. Lembrando, nesse ano eu não coloquei eventos presenciais. Como assim eventos presenciais? Esse ano aqui eu não coloquei tanto as colheitas que tem para dentro de produto. Isso aqui é um assunto para outro vídeo. Não vou falar sobre isso aqui hoje não, que é um assunto um pouco mais complexo. Hoje em dia eu venho fazendo vários eventos presenciais em todos os projetos e por conta disso eu consigo ter colheitas ali fora de época. É meio que o fazendeiro, quando além de ter a plantação e a colheita de fruta, legumes, essas coisas, ele também tem um boizinho ali no cantinho que ele mata de vez em quando, que é uma sazonalidade que não dá tanto lucro, mas ajuda ali em todos os custos da empresa. Em paralelo, ali no meu planejamento, está sempre acontecendo o perpétuo e eu sempre busco fazer acontecer. Eu ainda não faço acontecer em todos os projetos low ticket. Eu sempre estou fazendo estratégia para estar vendendo algo bem baratinho e o perpétuo ao mesmo tempo. E no segundo, aí já vem um pico onde eu foco muito na base que eu gerei até em janeiro. É claro, ainda trago gente nova, aqui em março eu trouxe gente nova, aqui em fevereiro também eu nunca paro a minha distribuição de conteúdo. Então, abril eu faço meu pico de vendas, um pico de vendas caprichado. Normalmente nesse aqui eu já começo a ficar feliz. Meu primeiro trimestre é um trimestre bem desafiador, vou ser bem sincero com vocês. É um trimestre que eu fico até me questionando, tipo, uau, será que eu vou aguentar segurar? Será que eu vou aguentar segurar? Será que eu vou aguentar segurar? E upa, quando ele passa assim eu fico, chegou o segundo trimestre. Então, e vou ser bem sincero com vocês, a minha felicidade de verdade está aqui, ó. Se você quer me vender alguma coisa e essa coisa custa um preço alto, aqui eu tenho uma chance de comprar. Principalmente aqui em dezembro. Nossa, dezembro eu compro com uma beleza. Para vender, para comprar mentoria e mastermind, não tem mais melhor. Em abril ali então, eu tenho ali uma estratégia de pico de vendas de colher, onde eu foco em vender para público quente, 80%, o grupo principal, não dou desconto aqui ainda. Aqui é até um pico meio engraçado. Nesse pico aqui eu costumo aumentar o preço. Pelo incrível que pareça, eu aumento o preço nesse pico aqui até. Ou neste daqui, eu indico aumentar nesse. Tá? Nesse pico aqui eu acredito que vale a pena ser o pico. Quando eu falo de aumento de preço, não para você vender com preço mais caro já aqui, mas ele marca a transição de agora o preço vai subir. Aí o preço sobe e você inicia aqui a criação de uma nova base. Por que eu faço isso? Já pensando no tamanho do desconto que eu vou conseguir dar em novembro. Eu consegui dar um desconto agressivo em novembro. É interessante que eu aumente o meu preço durante o ano do meu produto principal, para eu conseguir em novembro deixar a oferta ainda mais atraente e consequentemente fazer mais vendas. Então eu trabalho assim dessa forma ali, o colher direitinho aqui no segundo trimestre de abril, maio e junho. Quando eu boto colher acontece na verdade aqui. Essas outras etapas eu consigo ali também fazer algumas vendas de quem comprou aqui no restante do ano, no início do ano, mas a principal ação minha de colher é o meu pico de vendas. Pico de vendas que você pode colocar um pouco mais à frente, mas lembrando, toda vez que eu mudo uma data para frente ou para trás, eu tenho que mudar o restante do ano também. E eu gosto de ter um intervalo aí médio de 2 meses entre um pico e outro. Eu digo que você faça o mesmo também. Eu estou fazendo essa estrutura aqui faz cerca de 3 anos
E uau, eu percebo que hoje em dia o segredo não é inventar novas estruturas, é colocar coisas novas dentro dessa mesma estrutura. Não foi eu que criei a estrutura, tá? Muitas das coisas que eu falo aqui eu tirei de alguma mentoria ou mastermind, eu faço várias misturas e essa daqui eu dou muito valor às coisas que eu aprendi no Master Fluxo e na mentoria Fluxo também, do Leandro Ladeira. E continuando, após ali vem aqui essa etapa, gente, o perpétuo low ticket ativo, aqui é uma pontuação muito importante. Esse daqui normalmente é o que recebe maior investimento durante o ano inteiro. Esse aqui eu dou uma pisada. Por quê? Tá tudo bem, esse aqui tem um ROI menor. Tá tudo bem nesse aqui eu trazer gente ainda inconsciente. Por quê? Eu vou ter esse tempo todo aqui para deixá-la mais consciente. E o melhor, eu vou ter a minha melhor oferta do ano nesse momento aqui. Aquela oferta do ano que tipo, uau, muito forte. E também, por quê? No final do ano, normalmente eu pego muito a galera que comprou durante todo o ano nas vendas de upsell. Nem as vendas de upsell de maio, de agosto, normalmente não são tão efetivas assim. A verdadeira efetiva é esta daqui e esta daqui. Por quê? Porque nesse momento aqui é o momento que eu tenho mais volume de vendas. E nesse momento aqui também tem muita gente que acaba comprando ali, que não tem um retorno tão alto no ponto de lucro, mas que chega aqui já pronta para estar comprando um produto de upsell, um produto mais caro, porque até já teve algum resultado. E assim é a minha etapa de planejamento anual, tá? Vem funcionando muito bem, venho fazendo há 3 anos, eu acredito que a cada ano que passa eu irei colocar cada vez mais força nessa etapa aqui, e eu acredito que em algum momento eu vou começar, ainda não é hora disso, mas eu já tive algumas discussões com quem é maior do que eu, de pessoas que trabalham pensando em planejamento de 2 anos. E aí ela tem um ano, ela faz uma black de plantar e no outro uma black de colher. Assunto muito complexo ainda para mim até, que eu tô até vendo quando eu irei encaixar isso. Não é o momento ainda, mas fica aí de um feedback sobre o futuro que existe para vocês, beleza? Rotinas que eu considero importante tá acontecendo. Rotina de criativo, toda semana 3 por semana. Rotina de Reels, 3 por semana. Rotina de carrossel com 1 por semana. Rotina pessoal, com uma foto por semana. Ou carrossel 100% pessoal. Caso você consiga encaixar, isso aqui é uma rotina, projetos com meta de faturamento mais agressivo. Lembrando, aqui a parte dos criativos nem sempre vai ser por caixa rápido, por low ticket. Às vezes vai ser perpétuo, às vezes pico de vendas. E rotina para projetos com meta de faturamento maior. Se você está com faturamento, buscando um faturamento mais agressivo, aí a conversa muda um pouquinho. E aí o que eu indico que você faça? Ter pelo menos uma live por semana, porque você vai ter que fazer captação para essa live, para você ter um público grande o suficiente para gerar uma demanda para ter um faturamento tão alto. E até mesmo você conseguir encaixar durante esse ano nessas lives alguns pitches. E rotina de YouTube 1 por semana. Gente, o YouTube deve ser uma bomba. O YouTube está sendo muito bom de se trabalhar. Hoje, em todos os projetos que eu faço parte, é missão sempre. Só que sem o Instagram não adianta. O Instagram é bem mais fácil. Mas o YouTube, quando ele te consolida, meu Deus, você não para de vender mais. E rotina de YouTube, eu pego tudo que eu saio, tudo que sai desse aqui, vira shorts. Meu. E também tudo que sai no Instagram, eu também jogo no YouTube. Então, esse é um pouco aí do meu planejamento anual. Queria começar o ano com esse vídeo. Depois me contem o que achou. Durante esse ano eu quero ter uma meta ousada de trazer pelo menos um vídeo por semana aqui pro canal, contando um pouquinho do que eu estou fazendo em cada um dos projetos, contando um pouco dos resultados que eu tive. Ano passado eu fiz isso algumas vezes. Ano passado eu bati recorde aqui no YouTube. Achei que eu nem consegui soltar tantos vídeos como eu soltei. E esse ano eu irei ser mais ousado, mais organizado e aceito também sugestões de vocês. Caso queiram acessar esse mapa, é só me mandar um direct no Instagram, o Instagram Gabriel Vilas Boas, ou comentar aqui no vídeo que eu estou animando e respondo para vocês. Beleza? E até o próximo vídeo.